E aí, gente, como é que vocês estão? Estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. E espero que vocês estejam bem também. E então, vim gravar esse vídeo hoje para contar um pouco da minha história, um pouco da minha infância, como foi que eu comecei no crochê. Então vamos lá. Tudo começou quando a minha mãe me teve. Ela não me quis, né? E eu com 2 meses de idade, ela me deu. Ela me deu com 2 meses para uma família. E eu cheguei nessa família. Uma criança muito doente, cheia de enfermidades, né? Que meu pai me relatou, minha mãe também de criação me relatou. Que eu cheguei uma criança muito doente. Meu pai falou disso, que me pegou para fazer o meu velório, porque eu era tão doentinha que ele acreditava que eu não ia sobreviver, né? Aí me levaram para médico, fizeram o tratamento, eu fiquei boa. E isso aconteceu na cidade onde eu nasci, que é Alagoas, Pernambuco. Aí fui crescendo. Aí quando eu cheguei aos 5 anos de idade, o meu pai, ele veio fazer uma viagem pro Tocantins, né? Trazer a mudança de umas pessoas para esse local. Aí ele gostou muito desse local. Aí ele voltou para casa, conversou com minha mãe, disse que ia comprar uma casa nesse lugar, nessa cidade, né? E ia levar a gente para esse lugar. Porque o lugar onde a gente morava era um lugar muito seco. Nordeste é um lugar que tem muita seca, né? Na região que a gente morava era seco, muito seco, que não tinha alimento, né? Os animais que meu pai criava, gado, ovelha, galinha, né? Ele sempre, desde quando eu me entendo por gente, ele sempre foi fazendeiro. Sempre gostou de trabalhar, né? Aí ele comprou, né, uma fazenda nesse lugar, vendeu a dele, que a gente morava lá em Alagoas, e a gente veio embora para esse lugar. Eu cheguei nessa cidade, eu tinha 5 anos de idade. Meu pai foi trabalhando, né? Foi trabalhando, foi conseguindo as coisas. E eu fui crescendo, minha mãe colocou na escola, eu vim estudar com 7 anos de idade, né? Igual hoje, que as crianças mal nascem, já estão em escola, naquele tempo. Eu comecei a estudar com 7, não foi 8 anos, não lembro muito bem, mas foi com 7. Aí, nós somos em 3 irmãos, né? Eu, mais outra e outro, que esse outro já faleceu. Aí, desde quando eu me teve por gente, quando eu cheguei já na família, esse outro já era casado. E tinha essa outra irmã solteira, que ela cuidava de mim, ajudava minha mãe a cuidar de mim. Era como uma mãe pra mim, né? Tão certo que eu chamava ela de mãe, ela não queria. Que ela tinha medo de os namorados não querer ela por pensar que eu era filho dela. Aí ela casou, eu fiquei com minha mãe. A gente tinha a roça, a fazenda, né? Era 5 quilômetros da cidade. A gente ia a pé, eu e minha mãe, levar comida pro meu pai na roça. Aí que teve o tempo, meu pai fez uma casa na roça. A gente vendeu a casa da rua e fomos morar na roça, na fazenda. Era bom demais, nossa, era maravilhoso. Eu vinha todos os dias, sem contar sábado e domingo, no meio de semana, para estudar na cidade. Era 5 quilômetros, nós vinha de bicicleta, tinha uma turminha que era 6 pessoas.
Era ótimo, até hoje eu me lembro, sinto tanta saudade mesmo, da minha infância. Aí fui crescendo, meu pai comprou uma casa na rua, aí a fazenda ela foi ficando perigoso, fui 2 vezes tentar roubar, né, lá, mas graças a Deus não conseguiram. Aí minha mãe tava com muito medo, não queria mais morar, né, em roça. Meu pai comprou uma casa na cidade, foi construindo, aí construindo e se mudou pra cidade. Aí com isso eu já tinha uns 13 para 14 anos quando eu vim morar na cidade. Aí eu fui me tornando uma pessoinha muito rebelde. Meu pai também era daqueles bem rígidos, que não deixava eu sair para lugar nenhum. Eu comecei a dar as minhas escapadinhas, fugir de casa para ir para casa de amiga, para ir para festa, né? Beber. Aí minha mãe viu que eu estava muito danadinha, né? Ela resolveu me colocar num cursinho de crochê. Ela pagava R$ 10. A mulher não queria nada não, mas a minha mãe, que é pra me entreter, pra mim não ficar tão na rua, me colocou nesse cursinho. Eu entrava, era 1 hora da tarde e saía 6 horas. Eu fui indo, fui aprendendo. Ela era ótima, as pessoas que me ensinavam já eram uma senhora e a filha dela, eles eram evangélicos, né? Eu gostava muito de lá, que eles eram uma família bem grande, era uma família bem extrovertida, era na casa dessa mulher. Nossa, era maravilhoso lá. Eu gostava muito, não era só eu que fazia, tinha outras pessoas também que faziam o cursinho. Aí foi lá que eu aprendi a fazer tapete. Fui fazendo. Aí teve um certo dia, no domingo, eu fui pra festa. Passei a noite todinha festando, bebendo. Aí quando foi na segunda-feira, eu fui pra esse cursinho de crochê. Na volta desse curso, tava bonito pra chover, era um vento assim, uma coisa estranha assim, que eu não sei explicar. Eu ia indo na rua, na rua assim é a rua, a rua que vai e o outro lado que vem, é assim, né? Tipo mão dupla, esse tipo assim. Aí eu ia no meio, no canteirinho, onde tinha um canteirinho de grama, os pedestres andavam. Aí nessa que eu ia subindo, eu tinha um set de andar assim, de braços cruzados e cabeça baixa, que eu era muito vergonhosa, né? Aí um trator vinha descendo e eu ia subindo no canteiro. Ele vinha na mão dele e eu ia na minha mão certa. Ele vinha na mão dele certo e eu ia na minha mão certa subindo para ir para casa. Eram umas 5h30 para 6 horas da tarde. Esse trator me atropelou. Ele, do jeito que ele veio, eu ia subindo, ele vinha nessa mão dele descendo. Aí no que ele veio, ele atravessou assim, ó, pá, bateu desse lado aqui, do meu lado esquerdo. Ele não passou por cima de mim, mas eu passei por debaixo dele, rolei por debaixo dele, parei no cantinho lá no canteiro. Eu pensava que eu tinha arrancado esse braço aqui, ó. Eu pensava que eu tinha arrancado, porque quando eu caí no chão, eu fiquei com ele assim pra cima. Só que como eu tinha quebrado também as costelas, eu não conseguia me mexer. Só que eu não sentia esse braço aqui, ó, pra cá. Não sentia. Eu pensava que ele tinha arrancado, torado aqui. Aí, nesse tempo, o meu irmão trabalhava na praça, né? Ele fazia frete. Aí o acidente aconteceu poucos metros da onde ele tava. Aí ajuntou gente em cima de mim, ajuntou. Aí lá se vem ele. Aí falou assim, é você, minha irmã? Aí eu falei, meu irmão, sou eu. Aí ele ficou preocupado, aí sorte que vinha uma ambulância de outra cidade passando no local. Aí me pegaram, me colocaram nessa ambulância. Eu não conseguia me mexer, porque eu tava toda quebrada por dentro. E me levaram pro hospital. Aí lá fui passada de raio-x, não conseguia ficar em pé, porque doía bastante, gente, muito mesmo, minhas costelas.
Doía muito, porque tava quebrado, foram 4 que quebrou. Bateram o raio-x, viram que as costelas estavam quebradas. Viram também que tem um órgão na gente, que a gente não lembra muito dele, mas é o baço. Ele estourou dentro de mim. Tive que ir para a sala de cirurgia, para fazer essa cirurgia para tirar o baço, que ele estava estourado. Foi furado o meu pulmão, perfurado, né? 4 costelas quebradas. Meus pais estavam lá. Quando eu fui para entrar nessa cirurgia, meus pais estavam lá. E a única coisa que eu lembro, antes de entrar nessa cirurgia, que eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu falei, pai, mãe, orem por mim. E entrei, chorando. Meus pais ficaram chorando lá fora. Fui passar de cirurgia, a cirurgia ocorreu tudo bem, né? Fiquei aí uns 3 dias na UTI, eu ainda não me lembro porquê, mas fiquei toda cheia de aparelho aqui na UTI. Saí da UTI, fiquei 10 dias internada no hospital. Aí saí do hospital e fui pra casa. Tudo bem, a cirurgia sequinha, os pontos todos sequinhos, 15 pontos na barriga, minha barriga costurada. E aí seguimos. Continuei, passei um bom tempo, mas não largava a rua. Eu, com 1 mês e meio, ia pra festa, toda quebrada, mas ia, né? Aí foi. Casei, tive 3 filhos maravilhosos. Minha filha mais velha tem 13 anos e o meu caçulinha tem 2 anos. Aí eu fui resolver investir no crochê. Eu falei, como assim? Eu não trabalho fora, nunca trabalhei fora, né? Assim, não. Eu digo, não, eu tenho que ajudar o meu esposo de alguma maneira. É só ele que tá arcando com as coisas aqui em casa. Eu tenho que... Eu falei, eu sei fazer crochê, né? Eu fazia crochê pra mim mesmo. Eu dava para as pessoas, gostava de presentear no crochê. Fazia mesmo pra cá, pra casa. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer crochê pra vender. Aí foi que eu fui, né? Comprando. Falando de fora disso, volta no assunto. Minha mãe, há 6 anos atrás, faleceu. Aí depois que minha mãe faleceu, eu tive depressão. Passei um bom tempo com depressão. Nossa, é horrível, gente, é horrível. É uma coisa tão ruim que você perde a vontade de viver. Nada faz sentido. Parece que ficou só você no mundo, sem cor nenhuma. Nada você tem prazer. Você não tem prazer de arrumar uma casa, você não tem prazer nem de cuidar dos seus filhos. Eu passei um bom tempo dessa forma. E é um medo insuportável dentro de você. E os pensamentos 24 horas agitados na sua mente. Os pensamentos do que tava. Eu não dormia, gente. Eu passei 1 mês sem dormir. Não sei como eu não pirei. Não pirei por causa do Senhor Jesus. Eu fiquei curada porque eu fui pra igreja. Minha sogra é evangélica, né? Me chamou pra igreja, eu fui. Eu fiquei curada, graças a Deus. E minha terapia, eu vou pra igreja e faço crochê. Aí volta no assunto do crochê. Aí eu digo, quer saber, eu vou caçar de ajudar meu esposo, né? Aí eu fui, comprei algumas linhas. A minha madrasta, ela tem uma loja de utensílios vazia, ela vende de tudo lá nessa loja dela. E vende linha, ela me dava barbantes, né, pra mim fazer. Ela me deu muito, me ajudou bastante. Graças a Deus. Eu fui fazendo, só que eu comecei mesmo a me firmar esse ano. Eu comecei a pegar firme em janeiro esse ano. Graças a Deus tá indo tudo bem. Eu tinha desistido, né? Eu fiz abri um canal no YouTube pra mim. Aí eu comecei, depois desanimei, mas já voltei. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês vão bem entender, porque eu pulo uma coisa pra outra, porque é muita coisa na mente, né? Pra gente falar.
A gente fala uma coisa e não fala outra. E foi isso. Foi assim que eu comecei no crochê. Minha mãe me colocou pra me tirar um pouco da rua. E foi assim que eu aprendi o crochê. Com uma senhora maravilhosa. O nome dela, se eu não me engano, era Joana. Era uma senhora. Me lembro. Joana. Ótimo. Foi uma coisa de Deus eu aprender a fazer crochê. Eu sei fazer crochê e também sei fazer ponto cruz. Mas como faz tanto tempo que eu não faço, eu não sei se eu ainda consigo, mas se eu botar, eu acho que eu consigo. E é isso, gente. Esse foi um pouquinho da minha história. Espero que vocês consigam entender, né? A minha história, né? Como eu comecei no crochê e um pouquinho da minha vida. Em outro vídeo, eu conto mais sobre a minha vida. Tá bom? Um beijo e tchau!